pena, vai valer a pena. Oi, eu sou o professor Roberto e estou aqui para responder algumas questões aí de potência e radiciação, né? Então, a maioria das questões são de potências. É uma revisão que o pessoal estava me cobrando aí para que eu pudesse responder, né? Então, aqueles que não prestaram aí na hora da aula, né, não tiveram aquela atenção suficiente, mais uma oportunidade para você, né, dar aquela velha revisada. Então, a primeira questão diz: calcule as potências menos 1 ao quadrado, menos 1 ao cubo, menos 1 à quarta, menos 1 à quinta e menos 1 ao oitavo. E somando os resultados, obtemos. Então, o que você vai fazer? Basta você lembrar daquela velha observação, né? Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então não esqueça do detalhe. Então aí, como ele pede para somar, então você vai ter menos 1, né, elevado, menos 1 elevado a 2. Então você vai ter uma base negativa elevada a um expoente par. Então já sabe, o resultado é positivo. 1 ao quadrado, 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Mais base negativa elevada a um expoente ímpar. O resultado é negativo. E 1 elevado a qualquer expoente é 1. Mais base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E 1 elevado a 4 é 1, porque 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. E 1 elevado a qualquer expoente é 1. Mais base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E 1 elevado a 8 é 1, porque 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Olha, não tem sinal, já sei que é mais. Toda vez que o sinal de fora for mais, você vai conservar o de dentro, né? Então, é a mesma coisa de estar fazendo o jogo de sinal, né? Mais por mais dá mais 1. Mais por menos dá menos 1. Mais por mais dá mais 1. Mais por menos dá menos. E mais por mais dá mais. Então, veja só. Toda vez que você tiver números iguais e sinais diferentes, você pode eliminar. Ó, então eu tenho um positivo com um negativo, com truco. Um positivo com um negativo, com truco. Então sobrou quem? O único que sobrou foi mais 1, que é o resultado aí da nossa primeira questão. Vamos agora para a nossa segunda questão, né? Então a segunda questão, ele dá uma pequena expressão e diz: é um número de valor absoluto igual a. Então veja só, é uma expressão. Você tem que lembrar de alguns detalhes nessa expressão. Porque o primeiro parêntese, né, quando não tem sinal fora, eu já sei que é mais. Só que o expoente que essa fração está elevado é um expoente negativo, é o menos 1. Então toda vez que o expoente for negativo, há necessidade de inverter a base. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E trocar o sinal do expoente. Então eu tenho menos 1/5 elevado a 1. Então vai ficar menos 5 sobre 1. E o expoente aqui, que era negativo, vai ficar positivo. Vezes 4/5 dividido por. Nesse outro parênteses, veja que o 1 aqui não tem denominador, então você tem que colocar o denominador. Para não modificar o número, você coloca o denominador 1. E aí você tem que girar o mínimo múltiplo comum. Não esqueça, porque
Se é 1 e outro número, entre 1 e qualquer número, o denominador sempre vai ser qualquer número. Não perca tempo em fazer a decomposição, né? Só lembrar desse detalhe. Entre 1 e qualquer número é sempre qualquer número. No caso, qualquer número aqui é o 3. Então você vai pegar esse novo denominador, que é 3, vai dividir pelo antigo e vai multiplicar pelo numerador. Então 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 1, 1. Beleza. Resolvendo agora as potências, né? E a expressão lá, você vai ter menos 5 sobre 1 elevado a 1. Não esqueça, qualquer base elevada a 1 sempre é ela mesma, né? Ela vai se repetir uma única vez. Então vai ficar 5 sobre 1 vezes 4 sobre 5. Não esqueça, não tem sinal, já sabe que é mais. Dividido por. Veja que os sinais aqui são diferentes. E sinais diferentes você subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 3, então vai ficar menos. E 3 menos 1 é 2. Então vai ficar 2 sobre 3. Eliminando aqui o parênteses, você vai ter mais por menos, menos 5 sobre 1, vezes mais 4 quinto, vezes, ou dividido, né? Menos 2 terços. Agora eu vou eliminar o segundo parênteses. Então aqui, ó, você vai ter menos por mais dá menos. Esse 5 que é igual em cima e embaixo, você pode cortar. O que sobra em cima? O 4. O que sobra embaixo? O 1. Dividido por menos 2 terços. Olha, lembre que aqui é uma fração, aqui é outra fração. E o sinal que está entre eles é uma divisão. Então, lembrando lá da quinta série, você vai ter uma divisão de fração. E na divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar menos 4 sobre 1 vezes o inverso disso aqui, vai ficar menos 3 sobre 2. E aí, ó, menos por menos dá mais. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. Ora, só que 12 dá para dividir para 2, né? E 12 dividido por 2 é igual a 6. Beleza? E terceira questão aí, né, pessoal? A terceira questão, ele pede a média aritmética dos números 4 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 7. Não esqueça, média aritmética nada mais é do que somar todos os números e dividir pela quantidade. Só que esses números estão elevados a algumas potências. Então você vai ter que somar os números, resolvendo as potências, e dividir pela quantidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, vou dividir por 5. Então, a média aritmética seria 4 elevado a 1. Qualquer base elevada a 1 é ela mesmo. 2 ao quadrado. Lembre que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. A base é 2 e o expoente é 2. A base é o número que se repete, expoente indica quantas vezes ela vai se repetir. Então, o expoente 2 diz para a base se repetir 2 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, então seria o 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
8. 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o 2 elevado a 7 seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 7 vezes. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Muito bem. Tudo isso dividido por 5. Não se desesperem em somar esses números de uma vez só. Você pode usar a estratégia de somar, por exemplo, 16 com 4, que dá 20. 20 com 128, vai ficar 148. 148 com 4. Então 148 mais 4, 152. E 152 com 8, 160. 160 dividido por 5, você vai ter a sua média aritmética. Uma divisãozinha simples, né? 160 dividido por 5. 16 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Não. 16 dividido por 5 dá 3, né? 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Baixo 0, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então deu uma divisão exata, né? Então nossa média aritmética aí, 32. Se você for para as alternativas, 32 é o mesmo que 2 elevado a 5, beleza? Quarta questão, né? A quarta questão diz, vamos associar cada letra um número de acordo com a posição dela no alfabeto. Isso significa que a letra A vai corresponder ao número 1, letra B, número 2, letra C, número 3 e assim sucessivamente, né? Então a palavra, ele quer uma palavra que vai formar com essas expressões. Então ele dá 3 expressões e pede para você resolver essas expressões para que possa formar uma palavra. Então, nesse primeiro caso aqui, o menos 3 não está entre parênteses. Se ele não está entre parênteses, significa que o número que está elevado a 2, e não o sinal. Então vai continuar o menos, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais, detalhe, a base é negativa, e base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Menos 1. Eliminando o parênteses, né? Você vai ter menos 9. Se o sinal de fora é mais, você conserva de dentro. Mesma coisa do jogo de sinal, mais por menos, né? Menos. Esses dois você já pode fazer a operação, porque os sinais são diferentes, então os sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 25, então mais 25 menos 1, 24. Esses dois primeiros têm sinais iguais, então soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando 9 mais 8, 17. Mais 24. E aí você tem sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Como o maior é 24, então vai ficar positivo. E 24 menos 17 dá 7. Aí você, encontrando o número, associa esse número a uma letra do alfabeto. Então você vai ter A, B, C, D, E, F, G. Então o número 7 corresponde à letra G. Continuando as expressões,
base elevada a zero, qualquer base elevada a zero é 1. Eu tenho, para eliminar esse parênteses, tem que fazer a divisão. 18 dividido por 3 é 6. Fazendo o jogo de sinal, menos por menos dá mais. Mais 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos 6, mais. Qualquer base elevada a 1 é ela mesma. Então 5 elevado a 1 é 5. Se você perceber e observar bem, você vai ter um 6 positivo e um 6 negativo. Pode mandar para bem distante de você, né? E aí, ó, mais sinais iguais, soma e conserva o sinal. 1 mais 8, 9, mais 5. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando. 9 mais 5, 14. Aí você vai procurar a letra que está na 14ª posição. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Então, a letra é N. E a última expressão, ora, base negativa elevada a um expoente par, porque ele está entre parênteses, vai dar positivo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Não posso eliminar o parênteses ainda, porque tem dentro ali, aquele parênteses tem uma potência. Então tem que resolver primeiro a potência. 12 dividido por. Base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. E 2 elevado a 1 é 2, porque qualquer base elevada a 1 é ela mesma. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Só que no caso você tem um 3 positivo, né? E um 2 negativo. Se você fosse somar, ia ficar mais, menos 2. E aí você ia ter que eliminar o parênteses, porque não ia poder ficar os dois sinais juntos, né? Então ia ficar 3, mais por menos é menos. Então, na realidade, você tem sinais diferentes. E sinal diferente você subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 3, então vai ficar mais. E 3 menos 2 dá 1. Então, na realidade, ficou uma subtração, porque os sinais aí são diferentes. Eliminando parênteses, mais por mais dá mais. Agora sim, eu posso eliminar esse parênteses fazendo a divisão. 12 dividido por 2 é 6. Menos por menos dá mais. Qualquer base elevado a 1 é ela mesmo, né? Então, ó, se você perceber, um 6 positivo e um 6 negativo, ó. O truco, mande para bem distante de você. Só sobrou 4. 4, A, B, C, D. Então, letra D, a 4ª posição. Então a palavra é formada por G, N, D, certo? Quinta questão. A quinta questão ele pede apenas para você resolver essa pequena expressão, né? E aí, você resolvendo, você tem que deixar apenas um único número no parênteses. Não tem sinal, é mais. E aí você lembra, ó, não tem sinal, mais. Sinais dentro do parênteses são diferentes, então você subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 7, então vai ficar negativo. E 7 menos 6, 1, elevado a 3. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 11, então, mais. E 11 menos 9, 2. Também elevado a 3. Agora sim, eu posso resolver as potências porque só tem um único número, né? Então você vai ter mais. Base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. E 1 elevado a qualquer expoente é 1. Mais. A base aqui é positiva, então a regra não vale, viu? Cuidado.
Só vale essa regra para a base negativa. Se a base é positiva, sempre vai dar positivo. Então, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eliminando os parênteses, mais por menos, menos, mais por mais, mais. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Como o maior é 8, então mais. E 8 menos 1 é 7. Fácil assim, né? Beleza? A sexta, ele pede o valor dessa expressão, né? Então, o que você vai fazer aí? Você vai aplicar 3 propriedadezinhas de potência, que é produto de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base e potência de potência. Nada mais do que isso. Então vamos lá. Na primeira situação você tem produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aquele mesmo detalhe, ó. Se você tem menos 4 e vai somar com 4, os sinais são diferentes. Sinal diferente você subtrai e dá o sinal do maior. Só que, no caso, os números são iguais. Então você só subtrai. 4 menos 4, 0. Vezes potência de potência. Porque os expoentes estão separados aí por um parênteses, né? Então você conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. 10 a menos 6. De novo, ó, produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 0 mais 6, 6. E 10 a menos 6. Você vai ter aí uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. E aí tem o detalhe, né? Você tem o expoente de cima, que é 6, e é para subtrair. Só que o de baixo também é negativo. E ó, ia ficar menos 6. Então, para não ficar horrível desse jeito, você coloca entre parênteses para ficar bonitinho. E aí você tem que eliminar o parênteses, né? Lembre, menos por menos dá mais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservando o sinal aqui e somando. 6 mais 6 é 12. Pronto. Resolvido a sexta questão. A sétima questão aí, né? Ele pede o dobro de 2 elevado a 32. Lembrando aí dos meus amigos aí que não enxergam muito bem, não esqueça da sua consulta, hein? O dobro de qualquer número é multiplicar esse número por 2. Então você vai pegar esse número e multiplicar ele por 2. E aí você lembra que quando não tem expoente, eu posso colocar o expoente 1. E aí fica a primeira propriedade de potência. Produto de potência de mesma base. Conserva a base. Tá dando para enxergar aí, Galvins? Bacana. 1 mais 32 é 33. Questão água, né? Moleza demais. A oitava questão, ele quer 50% de 2 elevado a 40. E aí você tem que lembrar o que é 50%. 50% nada mais é do que 50 sobre 100. E aí, ó, corta o zero e simplifica. Por 5 e por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Ah, então quer dizer que 50% é a mesma coisa que 1 sobre 2. Agora sim, eu posso pegar esse 1 sobre 2 e multiplicar por 2 elevado a 40. Como não tem denominador, eu posso colocar 1. Lembrando, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 2 vezes 1 é 2. Não tem expoente, eu posso colocar 1. E aí você vai ter segunda propriedade de potência, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, 40 menos 1, 39.
Mais fácil do que isso, hein? A nona diz assim: numa parede foi colocado um painel decorativo. Então você tem um painel decorativo quadrado de 1,44 metros quadrados de área. O painel é formado por azulejos decorativos no formato de quadrados. Também são quadrados, né? Cujo lado mede 15 centímetros, 15 por 15. Quantos são os azulejos? Então ele quer saber quantos azulejos cabem dentro desse outro quadrado, que também é quadrado, né? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que notar é que os azulejos estão em centímetros e a área está em metro quadrado. Então há necessidade da transformação. Lembre, quinta série, né? Ou sexto ano. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. São submúltiplos. Os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Do maior para o menor, você vai multiplicar. Do menor para o maior, você vai dividir. Então, eu estou em centímetro e quero chegar em metro. Lembre que cada espaçozinho desse daqui é 10. Então, se eu vou andar 2 espaços, eu vou andar 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. Como eu preciso dividir, então vou pegar esse 15 e vou dividir por 100. Mas essa é uma divisão tão fácil, né? Que basta deslocar a vírgula 2 vezes, porque são 2 zeros. Então quer dizer que o lado do azulejo é 0,15 metros. Como eu preciso também da área do azulejo, e é um quadrado, então eu tenho que lembrar que é lado vezes lado. Então eu vou pegar 0,15 e multiplicar por 0,15. Certo? Então, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0 vezes 1 e 0 vezes 0. Somando isso aqui, você vai ter 12, vai 1, 2, 0, 0. São 1, 2, 3, 4. Conta daqui. 1, 2, 3, 4. Ah, então quer dizer que a área do azulejo é 0,0225. Para me saber quanto a área de um cabe dentro da outra, basta você fazer uma simples divisão, né? Então você vai pegar 1,44 e dividir por 0,0225. Só que, se você perceber, a quantidade de casas decimais são diferentes. Esse só tem 2 números depois da vírgula e esse tem 4 números depois da vírgula. Então há necessidade de igualar as casas decimais. Para igualar as casas decimais, basta acrescentar 0 naqueles que tem menos. Como esse só tem 2, então você vai acrescentar 2 zeros. Eliminando a vírgula, depois que você iguala as casas decimais, você vai ter 14.400 dividido por 225. Então, você pega logo 1440. 1440 dividido por 225. Vamos ver aqui o 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Vai 1. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. 0. 4 não dá, pede emprestado, fica 3. 14 menos 5 é 9. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Baixa o último, ficou 900. 900 dividido
por 225. Vamos ver aqui o 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. Olha, deu 900. Então, tirando 900, 0. Isso quer dizer que eu vou precisar de 64 azulejos para completar todo esse painel. Valeu? 10ª e última questão, né? Já se passaram essa pequena expressão, né? Uma expressãozinha pequenininha, dias desse ano, que não é bissexto. Se o ano não é bissexto, então significa que ele tem 365 dias. Em que dias estamos? Então, você tem que descobrir primeiro quantos dias já se passaram. Então você tem que resolver essa pequena expressão. Para resolver, tem que resolver logo as potências. Então vai ficar menos 72, menos. Não tem sinal, é mais. Base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. 2 ao cubo é 2 vezes 2, vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos. De novo, não tem sinal, é mais. Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Menos 4. Tudo isso é elevado ao quadrado. Eu não posso resolver essa potência porque tem muitos números ainda dentro do colchete, né? Mais 1, fecha a chave, menos. Base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. E 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Repetindo aí, eliminando alguns parênteses, você vai ter mais por menos, menos. Menos, mais por mais, mais. Esses dois você já pode fazer a operação. Menos 25, menos 4, os sinais são iguais. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 20 mais 1. Não esqueça que está ao quadrado. Menos por menos, mais. Veja que não tem mais parêntese. Agora vamos partir para os colchetes. Menos 72, menos 8, menos. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 29, então vai ficar menos. 29 menos 9 dá 20. Isso tudo ao quadrado. Mais 1, fecha a chave, mais 27. Aí vai ficar menos 72, menos 8, menos. Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Ou você faz assim, ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. O zero está ao quadrado, então basta duplicar a quantidade de zeros. Mais 1. Mais 27. Quase terminando aí o colchete, né? Menos 72, menos 8. Eliminando aqui, ó, menos por mais é menos 400, mais 1, mais 27. Então veja só, agora vamos para a chave. Menos 72, menos. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando. 8 mais 400, 408. Mais 1. Mais 27. Então você vai ter aí, ó, menos 72. Eliminando ainda não, né? Porque tem dois números ainda. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 408, então vai ficar negativo. 408 menos 1, 407. Mais 27. Menos 72, agora sim. Eliminando parênteses, menos por menos dá mais 407. Mais 27.
Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 407, então vai ficar mais. E 407 menos 72, 7 menos 2 é 5. 0 não dá, pede emprestado, fica 10, aqui fica 3. 10 menos 7, 3. Então 335 mais 27. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando. 335 mais 27 dá 12, vai 1. 5 e 1, 6. Então quer dizer que já se passaram 362 dias. Isso significa que nós estamos no dia 363. Como não é bissexto, tenho 364 e tenho 365. Nós sabemos que o último dia do ano é o dia 31 de dezembro. Então 365 corresponde ao 31, consequentemente o 364 ao 30 e antes dele o 29. Então quer dizer que nós estamos no dia 29 de dezembro. Beleza? Não esqueça de curtir nossa página para que a gente venha postar mais vídeos e vocês aproveitem. Ótima revisão e bons estudos, hein?